Então, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, semana passada eu comecei com os irmãos o capítulo 2, aliás, já tem tem 2 semanas que nós estamos no capítulo 2. Na semana passada eu fui com os irmãos do versículo 14 até o versículo 21 do capítulo 2. E nesse trecho do versículo 14 até o versículo 36, o assunto aqui é Jesus Cristo é Senhor e Cristo, né? Jesus é o Senhor e Cristo. É o assunto desse sermão do apóstolo Pedro. E nós estamos aqui avaliando, estudando o sermão do apóstolo Pedro e olhando para o exemplo dele, nós vemos como nós devemos pregar o evangelho. Eu sempre tenho falado isso para os irmãos, que o livro de Atos, ele nos ensina a pregar o evangelho, como nós devemos pregar o evangelho. E agora, aqui no capítulo 2, o sermão do apóstolo Pedro, o primeiro sermão da era apostólica, nós vemos como deve ser a nossa mensagem. Eu mostrei para os irmãos que do versículo 14 e 15, a nossa mensagem deve advertir os pecadores, como Pedro fez, ele advertiu os pecadores. Depois, do versículo 16 ao 21, nós vimos que a nossa mensagem também ela deve ser pregada a partir do Antigo Testamento. Nós devemos anunciar Jesus no Antigo Testamento. Jesus não aparece só no Novo Testamento. Jesus já está no Antigo Testamento. Aliás, logo nas primeiras palavras da Bíblia, nos primeiros capítulos, nós já vemos o Senhor Jesus ali sendo anunciado, como por exemplo, em Gênesis 3,15 e no versículo 21 de Gênesis 3. Nós temos ali já a anunciação da pessoa de Jesus. E por todo o Antigo Testamento nós vemos a pessoa de Jesus. Mas o texto aqui, ao qual Pedro se refere, é a profecia de Joel. Então a profecia de Joel, capítulo 2, ele pega essa profecia de Joel e utiliza essa profecia como base da sua mensagem, da sua pregação. Joel 2, de 28 a 32. E aqui então ele apresenta o Senhor Jesus. Só que geralmente essa passagem, essa profecia a respeito, essa profecia de Joel, geralmente as pessoas entendem essa profecia como referente ao Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Só que quando nós estudamos essa profecia, nós vemos que, por exemplo, quando se fala aqui os eventos que aconteceram aqui, registrados nessa profecia, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande, terrível dia, o glorioso dia do Senhor. E então, fatos que aconteceram aqui nessa profecia de Joel, elas são encontradas não no dia de Pentecostes, aqui no dia da descida do Espírito Santo, mas no dia da morte do Senhor Jesus. E aí eu mostrei para os irmãos o porquê disso. Porque na obra redentora de Cristo, a última etapa, o último evento da obra redentora seria a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo ela não acontece separada da obra redentora de Cristo. Pelo contrário, a obra de Cristo nós devemos entender da seguinte forma: a encarnação de Jesus, a vida e obra de Cristo, a mensagem dele, a morte e a ressurreição, a glorificação e, então, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é o último momento da obra redentora de Cristo. E por esse motivo, a descida do Espírito Santo, tal como está aqui em Atos 2, não acontece mais. E por que ela não acontece mais? Porque ela faz parte da obra redentora de Cristo. Assim como Cristo encarnou uma vez só e morreu e ressuscitou e foi glorificado, isso de uma vez por todas, não vai acontecer mais. Também da mesma forma não acontecerá mais a descida do Espírito Santo. Por isso é errado a gente cantar: ó Espírito Santo, venha sobre nós, desça sobre nós, né? Venha sobre nós. Tem muitos cânticos que falam assim, né? É errado a gente dizer isso, porque ele já veio. Ele já veio.
Ah, mas é no sentido de salvação, é no sentido de salvar alguém. Mas então, se você diz, ó, Espírito Santo, venha sobre nós, você está dizendo que nós não somos salvos. É isso? Não, não é. Então, paremos de cantar isso, porque isso não vai acontecer mais. Eu devo sim orar pedindo ao Espírito Santo que salve os pecadores, que abra os olhos dos pecadores, converta os pecadores, eu devo orar. Mas pedir para ele descer, ele já veio. Ele não vai descer outra vez, ele já está conosco. Jesus mesmo disse, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós outros o Espírito, o Consolador, o outro Consolador. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, na pessoa do Espírito Santo. Então isso é importante, para que nós não caiamos em erros, como a gente tem visto tantas vezes aí, né, pessoas dizendo, né, da descida do Espírito Santo, nós estávamos orando, e o Espírito Santo desceu sobre nós, aí todo mundo caiu no chão, e não sei o que. A gente estava no monte orando, o Espírito Santo veio sobre nós, e o capim começou a brilhar, a pegar fogo, né, mas não queimava, né? Essas coisas aí, que de bíblico não tem nada, mas o povo corre atrás disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que eu estou passando isso para os irmãos? Porque para que a nossa fé não seja superstição, que a nossa fé seja embasada nas Escrituras. O Espírito Santo já veio. Então, se aparecer alguma música, algum cântico nosso, a gente pedindo ao Espírito Santo que desça sobre nós, a gente tem que mudar essa letra ou deixar de cantar esse cântico, que está errado. Ele já veio. Ele já está conosco. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, só levantar a mão e vamos, senão vamos em frente. A terceira e última característica da nossa pregação é que ela deve mostrar que Cristo é o Evangelho. Então agora do versículo 22 ao versículo 36. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é a anunciação do Salvador. Por isso mesmo nós podemos dizer que Cristo é o Evangelho e o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Falar do Evangelho, pregar o Evangelho, é pregar Jesus Cristo ao mundo, é anunciar Cristo ao mundo. Nós não estamos anunciando uma teoria, uma ideologia, nós estamos falando de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Em Lucas 2, 10 e 11, está escrito, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que os será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra boa nova, lá no grego, é evangelion, de onde vem a nossa palavra evangelho. Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, mas observe que a boa nova era que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o Evangelho é o Senhor Jesus, a boa notícia é o Senhor Jesus. E aí, Pedro, seguindo, ele diz no versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então veja bem, quando ele... no versículo 14, Pedro disse àqueles judeus, atentai nas minhas palavras. E aqui no versículo 22 ele diz assim, atendei a estas palavras. Então, ele chama a atenção das pessoas. Quando nós estivermos pregando o Evangelho, nós temos que chamar a atenção das pessoas para o que nós estamos dizendo. Agora, veja bem, o que é que nós vamos dizer? É a Escritura, tem que ser o que a Escritura diz. Pedro chamou a atenção para a Escritura que ele citou e ao Evangelho que passa a proclamar agora.
Estas palavras dizem respeito a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante dos homens, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Jesus era conhecido como o Nazareno, ou Jesus Nazareno. Aliás, entre os povos muçulmanos, quando eles descobrem que tem um cristão no meio deles, eles escrevem o Ni. Ni é a letra do alfabeto árabe, né? Parece um U, o nosso U, né? Eles escrevem a letra N, de Nazareno, na porta da casa daquela pessoa, para que todo mundo saiba que ali tem um cristão, ali tem um seguidor do Nazareno. E essa pessoa sofre as maiores atrocidades por causa de Cristo. Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, conforme Mateus 26, 71 e Lucas 18, 37. E assim Pedro o chama aqui, de o Nazareno. Os milagres, prodígios e sinais são os atos sobrenaturais de Deus. Os milagres são manifestações do poder de Deus somente. Somente Deus pode fazer milagre. Somente Deus pode fazer milagres. Satanás não faz milagres. Ele faz imitações. Milagres só Deus pode fazer. Os prodígios também são chamados de maravilhas, são o resultado de um milagre. Ou seja, a pessoa fica maravilhada, estupefata diante do milagre. Por isso que milagres, prodígios e sinais, tudo juntos aí. E os sinais são as obras miraculosas de Deus, apontando para alguma verdade, geralmente autenticando a mensagem pregada. Quando a Bíblia usa a palavra sinais, se referindo às manifestações do poder de Deus, nesse sentido, apontando para algo que Deus estava dizendo, autenticando aquela palavra por meio de um sinal, de um milagre, sinalizando a autenticidade da palavra. Ao dizer que os milagres, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de Jesus, Pedro está afirmando que Deus se revelou através de Jesus. E é por isso mesmo que Jesus, lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, é chamado de a expressão exata do ser de Deus. Jesus disse a Filipe, quando este pediu: Senhor, mostra-nos o Pai e já está bom para nós. Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se você quer ver Deus, é na face de Jesus. É Jesus quem nos revela o Pai. Não podemos conhecer Deus sem Jesus. E assim, então, quando Pedro diz que Jesus foi aprovado por Deus, significa que Deus deu credibilidade a Cristo quando realizou, através dele, aqueles milagres. Então, Deus estava dando aos homens a condição deles crerem em Jesus como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus. Aplicando isso para nós, irmãos, nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus. A forma como você tem buscado conhecer a Deus está totalmente relacionada à pessoa de Jesus? Ou você tem procurado conhecer Deus, por exemplo, pela sua intuição? Tem havido um movimento nas igrejas sobre a intuição. A sua intuição, você pode conhecer a Deus por meio da sua intuição. Eu tenho uma intuição, eu estou intuindo aqui que tal coisa, a chuva caindo exatamente agora às 8h30, é porque 8 mais 30 dá 38 e eu nasci em 1938, é porque Deus tem gente que pensa assim. Uma vez eu fui um médico, um cardiovascular, e quando eu falei que eu era cristão, pastor, ele falou assim: olha só, deixa eu te contar uma coisa, olha só como que meu filho é esperto. Nós estávamos na missa, e aí enquanto o padre fazia a homilia dele lá, meu filho mostrou para mim na Bíblia
aquela passagem que Jesus foi tentado por Satanás. E olha só como que Satanás é esperto. Ele falou para Jesus assim, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Aí eu falei, sim, e o que seu filho entendeu? Não, meu filho ele teve uma intuição de que ali é o seguinte, quem adora Satanás é ateu, e quem é ateu adora Satanás. Aí eu falei, de onde que ele tirou isso? Na palavra de Satanás. Satanás disse, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Será teu. Um médico fazendo uma interpretação dessa. Né? Aí eu fiquei com medo da forma como ele iria interpretar os meus exames, né? Não voltei mais lá. Aí eu expliquei para ele que não é isso, né? Embora o ateísmo seja servo de Satanás, mas o texto ali não está falando de ateísmo, né? Aí o ser ateu, né? Não, será teu. Ali é o verbo ser e o pronome possessivo teu. Não é será ateu, né? Mas tem gente que interpreta assim. Então nós devemos tomar muito cuidado com a nossa intuição. Nós não devemos conhecer Deus pela nossa intuição. Eu estava lá em casa e de repente deu um estalo e eu acho que foi Deus falando comigo. Não, irmão. Né? Deus vai falar com você através das Escrituras. Conheça Deus por meio de Jesus. O Jesus que está revelado nas páginas da Escritura Sagrada. É esse Deus que Jesus veio revelar. E está aqui para nós conhecermos. Prosseguindo, verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui, meus irmãos, nós temos explícita a verdade, de forma explícita a verdade, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas não são, uma não invalida a outra, uma não atrapalha a outra. Aqui nós temos tanto a vontade de Deus sendo feita, como também a responsabilidade dos homens. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas quem o matou foram as mãos dos homens iníquos. Tudo o que aconteceu a respeito de Jesus estava dentro da vontade de Deus. Era propósito de Deus para nos salvar. Jesus Cristo se submeteu aos planos de Deus, aos desígnios de Deus. Mas Deus se valeu, né, desses homens iníquos que foram responsabilizados pela morte de Jesus. A responsabilidade humana e a soberania de Deus caminham juntas. A responsabilidade do homem não torna Deus menos soberano ou menos responsável ou menos soberano sobre todos. E a soberania de Deus não isenta o homem da sua responsabilidade e do seu pecado. Eu sei que isso talvez soe difícil para a gente entender, e de fato é difícil mesmo, mas nós estamos trabalhando com o que está revelado nas Escrituras. E eu confesso para os irmãos que tem muita coisa que eu não entendo. Não entendo mesmo. Né? Mas eu creio porque as Escrituras assim dizem. Eu creio que Deus é soberano, nada muda a soberania dele, mas isso também não nos isenta da nossa responsabilidade diante das nossas ações e escolhas. Uma não interfere, uma não atrapalha a outra. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem e nem a responsabilidade humana interfere na soberania de Deus. Elas estão harmonizadas de certa forma. O fato de Deus ser soberano não exime o homem da responsabilidade por seus erros e escolhas. O fato de o homem ser responsável pelos seus atos não diminui em nada a soberania de Deus, para quem o homem sempre prestará contas. Preste atenção, você é o único responsável pelas escolhas que você faz. O fato de Deus ser soberano não tira de você essa responsabilidade. Se você fez escolhas erradas na sua vida,
você vai colher os frutos dessas escolhas. Se você, como nós acabamos de cantar, se você crer e observar tudo quanto Deus ordena em sua palavra, se você for obediente a Ele, você também colherá os frutos doces dessa obediência. E uma coisa não anula a outra, né? Verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. A doutrina bíblica da ressurreição de Cristo é tão importante quanto a doutrina da sua morte. Nós vamos ver que toda vez que os apóstolos falavam sobre a morte de Jesus, eles falavam sobre a ressurreição de Jesus. E até mais. Eles falavam mais da ressurreição de Jesus do que da morte, né? Por quê? Porque a doutrina da ressurreição, ela é crucial para a nossa fé. É na ressurreição de Cristo que nós temos, primeiro, a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo lá na cruz, pois de outra forma, Deus o teria deixado se decompondo naquele túmulo. 2. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição, conforme 1 Coríntios 15, 17, porque Ele foi ressuscitado, nós também haveremos de ser. Ele é a primícia dos que foram ressuscitados. 3. A palavra final é de Cristo e não da morte. Não foi a morte não pôde deter Jesus Cristo na sepultura, porque Ele tem as chaves da morte, né? E Ele abriu os portais da morte por dentro. Ele tem a chave da morte, as chaves da morte e do inferno, conforme nós vemos lá em Apocalipse. E Ele abriu os portais da morte por dentro. Ele abriu. A morte não tem domínio sobre Jesus. Quando questionarem a você se de fato o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o pecador, mostre a essa pessoa que é na ressurreição de Cristo que nós temos essa garantia. Como eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? Porque Ele ressuscitou Jesus. Diga-lhes para confiarem no Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Diga-lhes que não precisam temer a morte se estiverem em Cristo. A coisa que o ser humano mais tem medo é da morte. E a morte causa tanto pavor que até crentes em Cristo Jesus, que têm a certeza da vida eterna, ficam temerosos diante desse fato, diante da possibilidade de morrer. Primeiro, porque a morte é algo antinatural. Nós não fomos criados para morrer. A morte é consequência do pecado. Nós não fomos criados para morrer. Se você disser que você se sente confortável com a ideia da morte, tem uma coisa errada com você. Porque você foi criado para viver. Você foi salvo em Cristo Jesus para a vida eterna. Obviamente não precisamos temer a morte, porque para nós o que vem depois é a glória eterna. Mas dizer que a gente fica confortável diante da morte, de pensar na morte, não, eu estou tranquilo. Não, estou tranquilo no sentido de que o que vem depois para mim é a glória eterna. E eu confio em Cristo Jesus. Confio na obra de Cristo. Mas o passar pela morte, como é que é? Não sei, nunca passei. Não sei como que é. E toda vez que a gente lida com algo que a gente não conhece, a gente fica temeroso, não é mesmo? Mas a morte para o ímpio causa um pavor terrível. Olha aí o coronavírus. Né? Tem gente que não saiu de casa até hoje. Está com medo de sair de casa. Né? Estão falando de uma segunda onda. Não sei quando foi que a primeira terminou, né? Mas estão falando de uma segunda já. E tem muita gente agoniada, desesperada com isso. Mas diga para as pessoas que Cristo venceu a morte.
E quem está em Cristo não precisa temer a morte. Estar em Cristo significa confiar em Jesus e viver a vida que Cristo nos dá. Não precisa ter medo da morte. Versículo 25 a 28. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, citando aí o Salmo 16, verso 8 a 11, Pedro mostra que aquilo que Davi disse lá naquele salmo refere-se à pessoa de Jesus e não a Davi. Bem, nós já vimos isso há alguns anos, quando nós estudamos, quando eu meditei com os irmãos no domingo à noite, preguei para os irmãos o Salmo 16. Mas aqui Davi está falando do Senhor Jesus, pois ele mesmo diz, diante de mim via sempre o Senhor, ou seja, Davi depositava a sua confiança em Deus a despeito das circunstâncias. É a presença de Deus que tranquiliza o coração dos seus filhos. Por isso se alegrou o meu coração, disse Davi, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. O meu próprio corpo vai ser sepultado na esperança da ressurreição. Isso nos mostra que Cristo entregou-se à morte porque sabia que Deus o ressuscitaria dos mortos, antes que o seu corpo começasse a se decompor, conforme nós vemos aqui. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essas palavras Davi colocou na boca de Jesus. Pedro toma essas palavras de Davi e aplica à pessoa do Senhor Jesus. Ele fez isso inspirado pelo Espírito Santo. Quando nós temos uma passagem do Antigo Testamento claramente aplicada à pessoa de Jesus no Novo Testamento, obviamente aqui nós temos a ação do Espírito Santo inspirando o coração de Pedro para fazer isso. Então, não há o que discutir. Aqui é obra do Espírito Santo no coração de Pedro. E aqui Pedro, tomando as palavras de Davi, aplica a palavra de Davi como uma profecia a respeito do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Destaca-se aqui o louvor como resultado de um coração que experimenta o cuidado constante de Deus e deposita nele a sua confiança. O crente vê em Deus a sua única fonte de conhecimento e de verdadeira alegria. Observe que ele diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, diz aí então o verso 28. Aplicando para o nosso coração esse trecho, Cristo entregou-se à vontade de Deus, morrendo na cruz, porque sabia que o Pai não o abandonaria no sepulcro. Quando você pensar na morte, quando você pensar que a sua hora está chegando, lembre-se disso. Meu corpo vai se decompor lá na sepultura, mas minha alma estará com Cristo na glória. Lá o tempo passa de forma completamente diferente do que é aqui. Aliás, lá não tem tempo, lá é eternidade. E eternidade, apesar de ser relacionada ao tempo, mas eternidade não é tempo. Não é tempo medido, é tempo sem fim. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia na presença de Deus. 1000 anos são como um dia na presença do Senhor. Porque é outra realidade. Possivelmente, nós nem nos daremos conta de tão rápido que pode ser.
Para aqueles que já estão lá aguardando a ressurreição, eles não estão lá impacientes, dizendo assim, puxa vida, que hora que vai ser a ressurreição? Não, de repente para ser não abrir e fechar de olhos. Não sei, é outra realidade, eu não vou especular sobre o que eu não sei. A única coisa que eu quero que você saiba é que quando nós estivermos ali no nosso leito de morte, nós devemos ter bem viva em nosso coração não só a certeza de que estaremos com Cristo, em poucos minutos estaremos lá com Cristo. Dentro de instantes estaremos com Ele, mas que Ele também haverá de ressuscitar o nosso corpo. Nosso corpo pode virar pó na terra, mas a terra vai dar conta do nosso corpo. Seremos ressuscitados no dia da volta do Senhor Jesus. E receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo em sua glória, conforme Filipenses 3:21, para estarmos eternamente na presença de Deus. Isso deve fazer com que nós olhemos para a morte e demos risada da cara da morte. Há pouco eu falei, né, do desconforto. Mas nós deveríamos rir da morte. Porque assim como Deus libertou Jesus dos grilhões da morte, Ele também, conforme o verso 24, né, Ele libertou Cristo dos grilhões da morte, das garras da morte, da mesma forma Ele também nos libertará. A morte não tem a última palavra sobre nós. Cristo sabia que se o Pai não o ressuscitasse, todo o seu sacrifício seria desperdiçado. Porém, sua vida e obra em tudo agradou a Deus e na sua morte Ele confiou no Pai para ressuscitá-lo. E aí eu pergunto para você, você confia plenamente em Deus, crendo que Ele haverá de ressuscitá-lo para a vida eterna no dia da volta de Cristo? Deus é a sua alegria, mesmo em face da morte? Pense nisso. Você vai pregar o Evangelho. Se essas verdades não estiverem fervilhando em seu coração, se você não estiver exultando na presença de Deus por essas verdades benditas, você não vai pregar o Evangelho com o entusiasmo que tem que ser pregado. Eu fico imaginando as pessoas que nos ouvem pregando o Evangelho. Será que elas veem em nós essa empolgação? Elas veem em nós esse entusiasmo? Ou será que as pessoas veem em nós pessoas pregando, mas não tem essa empolgação, esse entusiasmo todo? Já imaginou um vendedor vendendo para você um produto, mas você fala assim, mas nem ele parece acreditar no produto que ele está vendendo? Nem ele parece acreditar no produto que ele está vendendo. Estou te vendendo isso aqui, mas tenta, vê se funciona para você. Você já vai olhar assim, né? Estranho. Mas o Evangelho não é uma mercadoria que nós estamos vendendo. O Evangelho é o poder de Deus. E não depende de técnicas humanas. Mas como nós vamos falar do poder de Deus sem entusiasmo? Como nós vamos falar do poder de Deus sem essa empolgação? É inconcebível, né, irmãos? Nós não estamos vendendo um produto, nós estamos falando daquela mensagem que pode transformar corações. Irmãos, continuando aí o verso 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, né?
Nesses versículos, Pedro está mostrando que os versículos 25 a 28 dizem respeito ao Senhor Jesus e não a Davi. Pois o túmulo de Davi permanece entre nós até hoje, ou seja, nos dias de Pedro ali, né? Quando ele pregou. Nos versículos 30 e 31, ele explica, dizendo o seguinte: sendo, pois, profeta, né, falando de Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, né, apodrecimento, decomposição. Cristo é o Rei eterno. Quando Deus prometeu para Davi que o trono dele jamais teria fim, que o trono de Davi seria eterno, que não faltaria descendente no trono de Davi, essa promessa só pode ser entendida olhando para Jesus. Porque se nós formos pensar nessa promessa como descendentes humanos ocupando o trono de Davi, não existe nem mais o trono de Davi e muito menos descendentes dele. Mas Deus disse que o trono de Davi seria eterno e que não faltaria um descendente de Davi para se assentar nesse trono. Ele se referia ao Senhor Jesus. Jesus é o filho de Davi, é o descendente de Davi e é o Rei eterno. E toda vez que alguém fala de Jesus, sempre lembrará de Davi. Jesus, o filho de Davi. Assim Deus honrou Davi. Mas aqui o texto está falando de Jesus, né? Cristo é o Rei eterno e nele Davi sempre será lembrado, porque Cristo descendeu humanamente de Davi. Em Cristo, a memória de Davi não caiu no esquecimento. Em Cristo está a razão da existência de Davi e de todos nós. Aplicando isso para nós, irmãos, um fato importante aqui é que Pedro não coloca em Davi a ênfase como compositor do Salmo 16, mas sim em Jesus Cristo, que é o cumprimento e a concretização das profecias daquele salmo. Em Cristo está a explicação e a aplicação das Escrituras. Leia a Bíblia tendo em vista a pessoa de Jesus, pois só assim você compreenderá a mensagem das Escrituras. Procure Jesus Cristo nas páginas da Bíblia. Obviamente você não vai encontrar lá explicitamente o nome, Jesus Cristo, né? Mas a aplicação daquele texto estará sempre relacionada à pessoa de Jesus. Charles Spurgeon dizia que assim como todos os becos e vilarejos de Londres davam no centro de Londres, da mesma forma todos os textos bíblicos, todas as passagens apontam para o Senhor Jesus. E nós devemos entender a Bíblia olhando para Jesus. Jesus é quem nos dá o entendimento das Escrituras e é vendo Jesus Cristo nas páginas das Sagradas Escrituras é que nós podemos entender o porquê. Por que tal coisa aconteceu de tal jeito? A explicação está na pessoa de Jesus. Um exemplo disso é o tabernáculo de Moisés. Todos os detalhes do tabernáculo de Moisés, em cada detalhe da roupa dos sacerdotes, dos sacrifícios, dos altares, do tabernáculo, tudo aponta para um aspecto da obra de Cristo. Quem sabe depois que a gente terminar aqui o livro de Atos, eu possa dar um estudo para os irmãos sobre o tabernáculo e a pessoa de Jesus. É fantástico, é maravilhoso. E aí eu tenho imagens que eu posso projetar aqui para os irmãos terem uma ideia, né? Imagens ali que podem facilitar os irmãos entenderem melhor, né? Quem sabe é um próximo estudo para a gente. Verso 32 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Então Pedro não deixa dúvidas de quem é o centro de sua mensagem.
Ele não está falando de uma nova filosofia, mas sim de Jesus, o Senhor e Cristo, de quem a ressurreição foi testemunhada por muitos e que foi exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, verso 33. Foi Jesus quem fez aquela obra ali. Eis a Trindade Santa agindo na salvação dos pecadores. Que maravilhosa verdade, né? Deus Pai ressuscitou o Deus Filho, porque este lhe agradou e cumpriu sua lei, né, sua vontade. E deste recebeu a promessa, e Jesus, né, recebeu do Pai a promessa do derramamento do Espírito Santo. Por que Pedro fez essa afirmação? Para mostrar àquelas pessoas a ligação entre a pessoa de Jesus com isto que vedes e ouvis, né? Isto que vedes e ouvis era o derramamento do Espírito Santo. Falou, tudo isso que está acontecendo aqui é por causa de Jesus. Lembra que eu falei aqui no começo que o derramamento do Espírito Santo foi a última etapa da obra de salvação, da obra de Cristo? Está aqui, o versículo 33 deixa isso bem claro para nós. Aquelas pessoas não haviam visto o Cristo ressurreto, mas receberam um sinal de Deus tão importante quanto, a saber, o derramamento do Espírito Santo. Eles receberam o derramamento do Espírito Santo. Um sinal tão importante quanto a obra de redenção e a ressurreição de Jesus. Por isso é que o derramamento do Espírito Santo é a última etapa da obra de salvação. Observe como Jesus é descrito aqui. Ele é o Deus vivo, a morte não o deteve. Ele é o Deus soberano, que reina assentado à destra do Deus Pai. Você apresenta Jesus dessa forma quando prega o Evangelho? Você apresenta Jesus como Deus vivo, como Deus soberano? Ontem eu vi uma frase num carro, escrita assim: eu sonho, ponto, Deus realiza. Aí eu fiquei pensando, o que o autor dessa frase quis dizer? Pode ser várias coisas. Por exemplo, o autor dessa frase quis dizer o seguinte, que ele crê tanto em Deus, que tudo que ele sonha, Deus realiza. Ou então, o autor dessa frase, ele fala assim, eu vou ganhar dinheiro fazendo um adesivo. Eu sei que a crentaiada vai comprar essa frase, vai achar bonito e vai colocar no carro. E eu vou ganhar um dinheiro bom com isso. Pode ter sido essa a intenção dele. Pode ter várias intenções. Mas eu sonho, Deus realiza. Bem, eu não concordo com essa frase. Eu preferiria, eu oro e Deus me mostra a vontade dele. Eu não saio sonhando e Deus sai realizando atrás. Não. Isso não é bíblico. Mas é assim que Jesus tem sido apresentado por muitos. Se você entregar a sua vida para Jesus, seus problemas vão se acabar, vão ser resolvidos. Se você, então, der um passo de fé, antigamente se fazia apelo pedindo para a pessoa entregar a vida dela a Cristo Jesus. Hoje os apelos são assim: dê um passo de fé, R$1.000. Se você não tem R$1.000, R$500. Mas lembre-se, quanto maior o seu passo de fé, maior será a sua bênção. Então se eu der 5.000, então, 5.000 vezes enganado, 5.000 vezes otário. Mas é isso que estamos fazendo. Mas quando nós pregamos o Evangelho, nós apresentamos Cristo como Deus vivo e soberano,
como nós temos apresentado Jesus? Você já viu como que a Igreja Católica apresenta Jesus e como que ela apresenta Maria? Ela apresenta Jesus seminu, desfigurado na cruz, todo arrebentado na cruz, e Maria com aquele olhar lânguido, aquele olhar amoroso, mimosa, bonita, né? Você está arrebentado, você está machucado, você vai pedir ajuda para quem? Para um arrebentado ou para alguém que tem um tom sereno na face? Se você não conhece, você vai atrás dela. Mas é assim que Jesus deve ser apresentado? Em hipótese alguma, não. Ele é o Deus vivo e soberano, né? Versos 34 e 35 dizem: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Citando Davi novamente, Pedro agora liga o Salmo 16, 8 a 11, ao Salmo 110, 1. Se alguém questionasse a citação do Salmo 16, 8 a 11, se ela se referia mesmo a Jesus, agora no Salmo 110, versículo 1, Pedro não deixa dúvidas. Lá em Mateus 22, 41 a 46, o próprio Senhor Jesus aplicou a si mesmo o Salmo 110, versículo 1. Por isso Pedro não teve dificuldade alguma de fazer o mesmo, né? Cristo está à destra do Deus Pai, aguardando o grande e glorioso dia do Senhor, em que todos os seus inimigos estarão no estrado de seus pés. Os tronos antigamente, os tronos dos reis, eles ficavam num platô mais elevado, então o rei se assentava no trono e ele apoiava os seus pés no estrado. E aqui então a profecia diz que os inimigos serão colocados como estrado dos pés de Jesus. É uma figura que nos mostra Cristo vitorioso, Cristo reinando vitoriosamente sobre os inimigos. A grandeza de Cristo e o seu eterno poder e autoridade são verdades que nunca podemos nos esquecer. Diante das lutas que você tem passado, é assim que você tem contemplado e visto Cristo, a saber, como Rei eterno e supremo, diante de quem todos os inimigos deverão se curvar? Como você tem contemplado o Senhor Jesus? Você tem contemplado o Senhor Jesus como este Rei absoluto, poderoso que Ele é? Ou diante dos seus problemas, você não tem contemplado a Cristo dessa forma? Concluindo, verso 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Novamente Pedro toca na ferida deles. Foram vocês que crucificaram o Senhor Jesus. Né? Com essas palavras, Pedro sacudiu os alicerces da piedade daqueles homens. Lembre-se, eles eram judeus tementes a Deus, que seguiam a lei no Antigo Testamento. Eles se achavam religiosos, exímios cumpridores da lei, e agora Pedro diz assim: vocês mataram o Senhor Jesus. Este que é o Cristo prometido por Deus, vocês o mataram. Pedro abalou os alicerces deles, da piedade deles, né? Aquele a quem eles crucificaram era o Messias prometido, que eles tanto aguardavam. Eles não mataram um simples profeta, como fizeram com outros tantos. Eles crucificaram o Filho de Deus. Estiveram diante da verdade, mas não foram capazes de reconhecê-la. Por isso mesmo, Pedro foi incisivo em mostrar-lhes quem de fato era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus. Ele é aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo, o Deus eterno em cujas mãos está todo o poder, o ungido de Deus para ser o Rei eterno e todo-poderoso.
Devemos sacudir as pessoas em sua piedade carnal e autoconfiante quando pregarmos o Evangelho. É impressionante como que os ímpios estão confortáveis na sua religião. Esses dias eu conversava com uma senhora e ela falando justamente sobre isso. Não, eu faço novena, eu rezo e tudo mais e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ela começou a esbravejar, falando um monte de coisas absurdas, né? E aí eu fui trabalhando com ela, né? A questão do amor, né? Como ela deveria tratar as pessoas, né? Porque é assim que Cristo nos manda e tal. Então é interessante como que as pessoas estão confortáveis na sua religiosidade, né? E muitas vezes nós também caímos no mesmo erro. Estamos muito confortáveis com o nosso jeito de servir a Deus. E isso é perigoso, irmãos. Devemos mostrar-lhes que, se continuarem confiando em si mesmas, desprezarão a Cristo, o único que pode salvá-las. Você está absolutamente certo de que Jesus é o Senhor e Cristo? É assim que você o tem apresentado quando prega o Evangelho? É assim que você se submete a Ele? Será que a gente não está também muito confortável na nossa religião? Em vez de confiarmos somente em Jesus? Bem, o que Deus quer que nós façamos? 3 aplicações para nós aqui. Primeiro, advirta e não divirta os pecadores. O mundo não precisa de entretenimento. A igreja não está aqui para isso, mas sim para proclamar a salvação, para que o mundo se renda ao senhorio de Cristo. É lamentável como a agenda de muitas igrejas é mais entretenimento do que pregação. Estão mais divertindo do que advertindo o povo. Triste. 2. Pregue toda a Escritura como Evangelho. O Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça, é o Evangelho. Não, o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Cristo não está somente no Novo Testamento, Ele está em toda a Escritura do Antigo Testamento também. 3. Pregue Cristo como Evangelho. A boa notícia para nós é a pessoa de Jesus. O Evangelho para nós é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se pregando o Evangelho as pessoas não conhecerem a Cristo, com certeza não foi o Evangelho que foi pregado, mas sim mais uma filosofia. E de filosofias vazias o mundo está cheio. Quando nós pregarmos o Evangelho, se as pessoas têm 2 reações ao verdadeiro Evangelho, nós veremos isso semana que vem: fé e arrependimento, ou zombaria e incredulidade. Se pregando o Evangelho não tivemos nenhuma dessas 2 respostas, possivelmente o que nós pregamos não foi o Evangelho. Que se pregarmos o verdadeiro Evangelho, ou pessoas se arrependerão e crerão no Senhor Jesus, ou sairão zombando e incrédulas para com a mensagem que pregamos. Concluindo, irmãos, só pregamos o verdadeiro Evangelho quando anunciamos Cristo em toda a Escritura, com todas as suas características reveladas na Escritura. Nós não estamos aqui para pregar ideologia, estamos aqui para pregar Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Alguma pergunta, algum comentário? Senão nós já vamos encerrando. Barulho, acho que é Deus ou os demônios, não. Isso se aplica
dons, né? Mas como que eu consigo entender, Mateus 5 fala que os puros de coração verão a Deus? Os purificados no coração, né? Os puros de coração é os que foram purificados por Cristo Jesus. É a consequência da obra de Cristo. Nós veremos a Deus, né? Nós veremos a glória de Deus, né, nos céus. Não. E veremos o cuidado de Deus conosco. Por exemplo, olhando a chuva aí fora, eu não consigo ver outra coisa senão o cuidado de Deus conosco. Né? Às vezes a gente está tão preocupado em ver Deus nas coisas extraordinárias que nós esquecemos de ver as coisas ordinárias dessa vida, quão extraordinárias elas são, né? A água caindo do céu. Né? Isso é maravilhoso. Moisés? Quando o Senhor estava falando da morte, lembrei que quando o apóstolo Paulo falou em Filipenses 14, portanto, para mim, viver é lucro. Né? Paulo disse isso, né? Para mim, o viver é Cristo. Bem, cada dia da minha vida eu viverei para a glória de Cristo. Se eu morrer, é lucro. Estarei com Ele na glória eterna. Né? É assim que nós devemos ver a morte. Não a morte em si, mas o que vem depois para nós. Né? É assim que nós devemos ver. Podemos encerrar? Então, vamos colocar em pé.